Boa tarde, galera. Primeiro, uma baita alegria estar aqui com vocês. Quero agradecer a Marcela, no nome dela, a toda a equipe que está realizando esse evento, que é um presente para o Rio de Janeiro, que eu acho uma iniciativa incrível. Mencionar aqui minha admiração pelo Edgar, que é um cara sensacional, que está fazendo algo incrível pelo mundo, e também pela Bel, que é uma amiga, uma companheira. Especialmente meu brother que está me recebendo, me hospedando, o Pedro Henrique de Cris, que é o primeiro paraibano formado na Universidade de Harvard na história. Onde ele está? Está por aí, em algum lugar. E é uma admiração muito grande. Galera, a minha palestra começa agora. A primeira lição que eu tive na vida é uma coisa muito especial, que você não tem o poder de decidir aonde você vai nascer. Depois que a minha mãe me pariu, ela me levou para morar por não ter outra opção num lugar muito ruim, que na verdade era um barraco dentro de uma favela na cidade de Guarulhos, num bairro chamado Cumbica. E minha mãe me contou a semana passada, saiu uma matéria minha domingo, uma entrevista no jornal O Globo, e ela lendo, ela começou a chorar e falou: filho, eu vou contar uma coisa que eu não tinha te dito antes. Quando você nasceu, um amigo da mãe perguntou que presente que eu queria ganhar. E eu sabia que ele trabalhava numa fábrica e eu falei pra ele: eu quero ganhar um balde, tipo uma bacia, mas tem que ser grande. E ele falou: perfeito. E no outro dia ele levou pra minha mãe esse balde. Quando minha mãe me trouxe do hospital pra morar no barraco, ela não tinha berço, porque não tinha grana pra comprar. E minha mãe me colocou pra dormir dentro desse balde. Lá eu fiquei pelo menos os primeiros 9 meses da minha vida. E o balde era azul, e agora eu descobri porque eu gosto tanto de camiseta azul. O grande problema de nascer nesse espaço de pobreza extrema é que eu me lembro que do lado esquerdo morava um traficante, do lado direito morava um assassino, o apelido dele era 7 dedos, e um dia eu fui para a escola e eu vi que ele, 3 dedos da mão dele realmente tinha caído e só tinha ficado 7. Depois daquele dia, todo dia à noite eu sonhava que ele vinha me fuzilar, eu acordava me debatendo no meio da noite, minha mãe soprando em mim. E aquilo era muito horrível, e para piorar a situação, meus pais casaram muito cedo, e meu pai, sem profissão, acabou ingressando no mundo das drogas, se tornou dependente dessa praga que é a cocaína, e eu vi a droga esfacelando o meu pai. Eu me lembro que quando eu tinha 7 anos, eu entrei em outro barraco, quando a gente foi arrancar ele de lá de dentro, ele estava numa situação, ele parecia uma caveira, e ele olhava para mim e ficava fazendo assim, e eu falava: pai, o que que é? Ele dizia: eu tô vendo bicho, tem bicho, o bicho vai matar a gente. E aquilo foi a recordação mais forte que eu trago da minha infância. E naquele exato momento eu falei: eu vou superar a pobreza, eu vou superar a miséria, e eu nunca vou deixar nenhum tipo de droga tomar conta da minha vida, porque eu vou superar todos esses empecilhos e vou ser alguém de relevância na sociedade e mudar o histórico da minha família de miséria. E a segunda lição que eu tive na minha vida veio justamente através da minha mãe. Minha mãe me ensinou uma coisa muito preciosa. Ela passava a mão na minha cabeça e dizia: filho, realmente não tem saída, a gente não consegue escolher onde vai viver, mas você tem o poder de decidir para onde você vai. E essa é a lição mais preciosa que eu queria trazer para todos vocês que são empreendedores, que o que menos importa realmente na vida é de onde você vem, e o que mais importa é para onde você vai. E aqui foi a grande mágica. Embora eu tenha morado boa parte da minha vida naquele espaço de pobreza, dentro de uma favela, eu nunca deixei a favela morar dentro de mim. E alguém pode perguntar: Edu, mas o que morou dentro de você? Dentro de mim eu sempre mantive vivo o sonho grande, a iniciativa, a criatividade, a vontade de dar certo na vida, a garra, a ousadia, o arrojo e uma palavra chamada entusiasmo, que no grego significa Deus dentro de si, impulsionando e fazendo pessoas que tinham de tudo para dar muito errado na vida conseguirem dar certo. E é isso que você precisa: ter garra, energia, criatividade morando dentro de você. Se isso morar dentro de você, cara, o seu projeto vai estourar e você vai ser tão grande quanto você quiser na vida. Vocês vão bater palma? Vocês me acostumaram, agora bate palma aí, pô. Senão eu vou deixar aqui, hein? E a terceira lição que eu tive na vida é que em algum momento da sua história vai vir um não, alguém vai te dar um não,
mas é justamente o não que te transforma. Eu me lembro que depois de superar muito e muitas coisas, eu arrumei um emprego e com recursos parcos eu entrei na universidade para estudar jornalismo e no primeiro dia de aula meu professor pediu para que todos os alunos escrevessem um texto. Eu fui o primeiro a concluir o texto, fui cheio de alegria, botei na mesa dele, ele começou a ler, de repente ele parou, olhou para mim e falou: Edu, você tem certeza que você quer ser jornalista? Eu falei: pô, claro que eu tenho, é meu sonho grande. Ele falou: cara, um conselho, desiste desse sonho porque você escreve muito mal e vai ser uma vergonha para a classe de jornalista. Eu fiquei muito puto e você dá risada porque não foi com você. Amassei o papel querendo amassar a orelha do professor, voltei para a mesa, peguei minha mochila, embarquei no trem na estação de estudantes e fui até Poá chorando e falando: pra que eu ingressei na faculdade? Para passar por esse tipo de constrangimento. Cheguei em casa, olhei para minha mãe, é incrível como mãe, sem que você diga uma única palavra, ela sabe completamente o que você está enfrentando. Ela olhou para mim e falou: o que foi, filho? Eu falei: não foi nada, mãe. Ela falou: lógico que foi, eu sei, diga, o que foi? Eu falei: ah, mãe, o professor acabou comigo, disse que eu não tenho chance nenhuma de ser jornalista, que eu escrevo ruim pra caramba. Minha mãe olhou para mim numa valentia e falou: filho, seu professor é um burro, é um jumento, ele é um idiota e não sabe o que está falando. Eu falei: mas mãe, professor é um doutor, ele sabe. Aí minha mãe é incrível, ela muda a nossa vida. Minha mãe olhou para mim e falou: filho, olha para você, que menino alto, bonito, inteligente. Ainda bem que a gente tem mãe para mentir. Mas além de muito apaixonada, minha mãe também é muito sanguínea. Se tu falar para ela, ela fala bem em cima, é papum. E quanto mais brava ela vai ficando, maior ela fica. E eu falei: não vou, mãe, não volto. E ela falou: volta! Eu não volto. E ela foi ficar: volta! E eu não volto. E ela: volta! Eu: ai, mãe, eu volto. Mas fui passar 3 anos da minha vida sem construir um texto histórico relevante, com moças na alma, feridas, porque o professor conseguiu estrangular as minhas esperanças. Até que no último ano do curso eu tive a chance de ouro de entrevistar para o jornal Laboratório da faculdade a repórter da revista Época chamada Eliane Brum. Naquele encontro ela parou tudo que ela estava fazendo, uma mulher que já ganhou mais de 40 prêmios de jornalismo no mundo inteiro. Aí a importância de você validar o jovem, não querer só ser validado, mas dar o seu tempo para validar alguém, para acreditar em alguém, isso é mudar o mundo também. Ela chegou em mim e disse: Edu, 2 horas de conversa, falou: Edu, você escolheu a melhor profissão do mundo e com jornalismo você pode até mudar o mundo. Cara, eu acredito em você. Eu olhei para ela e falei: meu, agora eu sou outro cara. Porque se essa mulher que tem 1 tonelada de prêmio, que é reconhecida no mundo, está dizendo que eu posso ser o que eu quiser, não tem mais... Se o professor disser que eu sou um otário, não significa nada. Ela disse que eu posso, então realmente eu posso. Daí eu saí de lá e tomei uma decisão na minha vida, de que eu iria transformar toda a agressão que eu vivi, todo o sofrimento que eu passei, numa declaração de amor para a literatura brasileira e para a juventude do meu país. E o que eu fiz? Eu decidi escrever um livro para inspirar o jovem brasileiro e para transformar a realidade, provar que o empreendedorismo é uma opção e que dar certo na vida é possível para todos. Eu decidi escrever esse livro aqui, ó, Jovens Falcões, que conta a história de 14 jovens brasileiros que do nada chegaram a tudo. Aí eu tive que tomar uma decisão, ser empreendedor, porque eu tinha que viajar o Brasil inteiro para descobrir essas histórias, mas eu não tinha uma editora para me bancar, porque eu ainda não tinha nenhum livro publicado e não tinha a mínima relevância no país. Então, o que eu fiz? Vamos arrumar a grana. Vendi All-Star, vendi calça jeans, camiseta, celular, meu notebook que eu ralei pra caramba pra conseguir, montei um comitê de juventude dentro da comunidade, tomei grana 100 conto com um, 200 com outro, 500 com outro, o outro fez um servicinho ali, tomou e deu pra mim, e nós fomos convencendo e começamos a viajar ao Brasil, descobrindo histórias de jovens incríveis, que eu vou contar pelo menos 2 histórias aqui. A primeira de uma menina chamada Alessandra França, que nasceu com os pais no Rio Grande do Sul, que eram agricultores. Num período de chuva eles perderam tudo que tinham, com o restinho que sobrou eles vieram para São Paulo, compraram um terreno, levantaram um barraco. Quando chovia a água vinha e levava tudo que eles tinham. A mãe virou costureira, o pai caminhoneiro, ela começou a trabalhar numa ONG, foi crescendo, 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 e quando completou, acredite, 22 anos de idade, ela fundou o próprio banco, a banqueira mais jovem da história do país. Mas atenção, não é aquele banco com a visão somente, vocês sabem, é um banco com a visão capitalista,
Aliás, um banco com a visão socialista de dividir a riqueza. Então, o que ela faz? Ela visita a favela, chega no jovem e fala: e aí, mano, o que você quer ser da vida? O cara fala: uma ova. Você tem que ser alguma coisa. O que você quer ser? Eu fiz um cursinho de cabeleireiro. Então, você precisa abrir um salão de beleza no centro da cidade. Gerar emprego, renda e crescimento pro país. O cara fala: não, meu pai é um alcoólatra. Lá em casa meu irmão tá na cadeia, ninguém tem grana pra nada. Ela diz: não importa quem é o teu pai, quem é a tua mãe, quem é o teu irmão. Não importa a cor da tua pele, de onde você vem, qual é a tua história. O meu banco acredita em você, acredita que você pode, acredita que você é capaz. E ela investe no cara e com isso ela tem gerado centenas e centenas de jovens empreendedores no país, que em contrapartida tem gerado milhares e milhares e milhares e milhares de postos de trabalho. E no primeiro milhares era para você ter batido palma. E a segunda história inspiradora que está no livro, eu imagino que depois vai dar até briga para comprar o livro comigo. É de um cara chamado João Felipe, que quando tinha 13 anos de idade, escreveu o primeiro e-mail da sua vida dizendo assim: o meu nome é João Felipe, eu tenho 13 anos e eu quero mudar o mundo. E estou convidando vocês para fazer isso junto comigo. E depois disparou esse e-mail para as 100 ONGs e empresas nacionais e internacionais. Perto de 30 dias depois, ele recebeu resposta de não mais do que uma dezena de ONGs, dizendo assim: João, você até que tem grandes ideias, mas é muito novo para mudar o mundo. Quer ajudar? Toma uma grana do teu pai, deposita na nossa conta bancária e você terá dado uma grande contribuição para a mudança do mundo. Tentaram extorquir o cara. Na entrevista ele disse que aquilo foi um tapa na cara dele, mas o João desenvolveu uma coisa que todo mundo que tem vence. Ele persistiu. E não ligou quando chamaram ele de louco. Até porque, se tem alguém te chamando de louco, é porque você está no caminho certo. E por ter perseverado muito, hoje João Felipe tem 26 anos de idade, trabalha para a Organização das Nações Unidas, a ONU, trabalha para a Unicef e já tocou a vida de milhares de jovens pelo mundo. Se você quiser, realmente você consegue. E a outra história que eu vou contar, que é uma homenagem a uma menina que nasceu no bairro da Aclimação em São Paulo e sempre sonhou em estudar no Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Mas os pais eram servidores públicos e não tinha grana para isso. Mesmo assim, ela aplicou, passou, foi para a Califórnia, encontrou emprego, começou a trabalhar. E num tempo muito curto, que aqui você consegue para concluir um curso, lá ela conseguiu concluir 1, 2, 3, 4, 5 e estudou, não sei se eu vou lembrar, eu acho que foi matemática, economia, administração, ciências eletrônicas, ciências da computação, foi trabalhar na Google, depois foi para a Microsoft, participou de um churrasco na casa do Bill Gates, saiu de lá, foi trabalhar na Oyala com 23 anos de idade, coordenou 3 grupos de engenheiros, saiu de lá com um grupo de empreendedores, montou a própria empresa, a Lema, conseguiu captar alguns milhões de dólares, escreveu um livro chamado A Menina do Vale, botou na web, deu mais de 1 milhão de downloads, a história dela foi parar no YouTube e deu mais de 1 milhão de acessos. Bel Pace é a garota! Vou concluir, antes do meu tempo acabar. Depois que eu construí essa história, que eu escrevi esse livro, eu tomei uma decisão. Eu preciso contar isso para o jovem brasileiro. Eu preciso fazer essa história viralizar. Foi nesse momento que eu tomei a decisão de construir um projeto chamado Gerando Falcões, e começar a entrar dentro das escolas públicas do país, alterando o quê? Referências. Porque a referência do jovem da comunidade não pode ser o traficante que consegue as coisas dele de modo torto. Não pode. Também não pode ser o bandido que vai lá roubar o banco. Não pode. Existe jovem da periferia, precisa se espelhar e falar: eu quero ser igual a esse cara. Então eu decidi entrar em escolas públicas do país, em regiões vulneráveis, de pobreza extrema, onde não existe expectativa de vida, onde a direção da escola tranca a escola e não deixa o pai entrar, para não ver que lá tem droga, que a galera faz sexo dentro do banheiro, para não se assustar. Eu falei: eu vou entrar aonde tem a desgraça e a miséria. E comecei a entrar nessas escolas, levando inspiração, contando que todo mundo pode, contando que é possível para todos, que não existe essa história de barreira, não é só quem nasceu no Morumbi que pode, quem nasceu na Zona Leste, quem nasceu na favela também pode. É possível e é real essa história, só depende do cara. E com isso eu consegui alcançar no ano de 2012 25 mil jovens, e agora nós fizemos um lançamento no modelo expansivo do projeto, e nós vamos entrar nas escolas públicas com teatro, hip hop, dança de rua e as minhas palestras, e contando para o jovem, olhando no olho dele e falando: cara, entra no barco com a gente, vamos mudar a própria história de vida e vamos mudar a história do país e colocar essa coisa para andar, que nós podemos com certeza.
3 coisas que são especiais, que eu acredito que todo mundo aqui tem que saber. A primeira delas, todas as vezes que você tem um projeto, todo mundo aqui faz uma pergunta. A pergunta é clássica: vai dar certo? Todo mundo já fez essa pergunta. Você já pediu aquela garota em namoro, ou seja, em casamento, ou seja, começando. O cara pergunta: vai dar certo? Aí, para quem vem mais ferrado, ou todo mundo, talvez que eu não sou da outra realidade, eu não sei qual é que é, mas talvez lá também é a mesma coisa. Aí vai dar errado, porque a chance de dar errado é sempre maior do que a chance de dar certo. Aí ninguém é otário. Se o cara sabe que vai dar errado, ele não vai tentar. É pateta? Só que nessa de não tentar, o cara deixa de realizar as maiores coisas da vida dele, que podia ser uma coisa que iria impactar geral e ia dar muito certo. Eu li uma frase que mudou a minha vida, mudou a forma como eu vejo o mundo. A frase diz assim: esperança é aquilo que você faz, não porque vai dar certo, mas porque vale a pena. Depois desse dia eu nunca pergunto para o projeto: vai dar certo? Nunca pergunto para as tendências: vai dar certo? Eu pergunto para o meu coração: e aí, mano? Vale a pena? Se o meu coração disser e apontar que vale a pena, não importa o que o mundo diz, não importa o que as pessoas digam, eu vou, tento, envio toda a minha energia, faço o sacrifício que for, o calvário que for e tento colocar os sonhos de pé. Hoje eu vim fazer uma pergunta clássica, especial para você, nesse evento de empreendedorismo que a Endeavor está fazendo, que é um negócio incrível e poderoso para o Rio de Janeiro e para o nosso país. Eu vim perguntar para você se vale a pena. Não responde para mim. Eu vim perguntar para o seu coração se aquilo que você trouxe aqui, se aquela ideia que você está incubada na sua cabeça e que todo mundo fala que é melhor não tentar, que essa não é a opção certa, que essa não está sendo a decisão certa. Eu vim perguntar para você se vale a pena. Esse brother que eu falei, o Pedro Henrique de Cristo, ele se formou na Universidade de Harvard, o primeiro paraibano da história. Ele tirava 10 na escola pública, chegava em casa se gabando, o pai dele dizia: tirar 10 aí é fácil, eu quero ver tirar 10 em Harvard. E ele foi para Harvard, pegou o diploma, e quando a família dele pensou: vai trabalhar com Obama, vai trabalhar com Lula, ele falou: não, eu vou morar no Morro do Vidigal, vou criar um projeto e vou transformar a história do morro. Isso aí, meu irmão, isso aí não é o cara que está querendo ganhar R$1 milhão. É o cara que veio para a Terra não para fazer peso, ele veio para a Terra para causar impacto, para gerar transformação. E hoje eu vim trazer uma contribuição para todo mundo que está aqui. Num tempo passado, os americanos vieram e trouxeram um sonho dourado para todo mundo, que era ganhar o primeiro milhão antes dos 30 anos de idade. É o primeiro milhão, talvez aqui alguém já tenha ganhado. Eu estou longe de ganhar esse primeiro milhão. Mas mudou essa ideia, porque não tem como, Edgar. Não dá para todo mundo ter R$1 milhão na conta, um carro do ano e um apartamento, porque isso aqui vai explodir. Então tá abrindo uma janela com uma nova modalidade de jovem com um novo perfil. Que é o jovem que não quer ganhar mais R$1 milhão antes dos 30. É o jovem que quer impactar com seus produtos, com suas ideias, com a sua inovação, 1 milhão de pessoas antes dos 30 anos. E nessa sala aqui está repleto de gente. Se todo mundo sair daqui decidido a tocar pessoas, a modificar histórias, a construir uma história poderosa, porque eu acredito que histórias mudam histórias. E não ouvir o que as pessoas lá de fora estão dizendo, que o empreendedorismo não é a coisa certa a fazer, que eventualmente esse não é o caminho certo que você tomou. Mas se você ir, olha só, ir avante com um sonho grande, isso aqui eu estou dizendo não é uma coisa que eu li na teoria, é uma coisa que eu estou vivendo, já tenho 25 anos de idade, indo pau na luta e indo pro ringue de verdade. Se você ir com sonho grande, nós estamos falando de grande, com sonho grande, se o cara ir com ousadia, se o cara ir com determinação é ser o primeiro a acordar, entende ou não? E não tem hora não, e o cara vai com gosto, vai com vontade. Se o cara tiver persistência, porque na vida vai aparecer mais gente para dizer que você não pode, para dizer que você não vai conseguir, para dizer que é melhor não tentar, então você vai ter que ter muita persistência para tentar quantas vezes for preciso. E se você tiver viva a sua esperança, o seu entusiasmo quando se olha para o cara, você vê que o cara é entusiasmado, porque o olho dele está brilhando. Quando ele fala, ele libera paixão, ele libera emoção, ele libera a crença de que é possível. Se você tiver esses elementos, na próxima edição do livro Jovens Falcões, eu vou te procurar para contar a sua história aqui.
obrigado, galera! 20 minutos gravado.